Bem-vindos ao canal marcosbrito.com. Hoje vamos abordar o tema, algumas perguntas sobre consolidação das fraturas. Uma das perguntas mais frequentes no blog é como o osso cola. O osso cola através de dois processos. Um é chamado processo natural, com formação de calo ósseo. Após uma fratura, ocorre um sangramento na região. Esse sangue ele se transforma em cartilagem. Essa cartilagem ela é calcificada e através da calcificação dessa cartilagem forma-se o calo ósseo e a gente tem o processo natural de consolidação. Em algumas situações, durante o tratamento cirúrgico, o cirurgião pode colocar os fragmentos bem próximos uns dos outros e apertar esses fragmentos. Nesse caso, ele consegue produzir esse tipo de resultado, onde você tem como se fosse um túnel atravessando essa linha de fratura. E aí você, na verdade, tem uma chamada consolidação primária, mas isso só ocorre se a gente conseguir compressão entre os fragmentos. Quanto tempo demora para uma fratura colar? Esse tempo ele é variável, ele pode ser tão pequeno como 2 a 3 semanas numa fratura de clavícula de um recém-nato, ou tão longo como 5 meses se você tiver uma fratura na diáfise do fêmur. Diáfise é o meio do osso. No meio do osso do fêmur, um adulto, um osso bem grande, pode demorar até 5 meses. De modo geral, a gente pode dizer que de 2 a 3 meses, a maioria das fraturas vai estar consolidada. Para que essa consolidação ela ocorra, é necessário que exista uma nutrição adequada do organismo. Ou seja, o paciente tem que estar ingerindo leite, derivados do leite, ele tem que ter uma exposição ao sol e precisa de uma ingesta de proteína. Então, uma boa fonte de proteína, ave, peixe, carne. Se ele tiver todos esses substratos, o organismo consegue promover a consolidação. Se tiver alguma coisa falhando, isso pode fazer um atraso no processo de consolidação. E o que a gente faz se o osso cola torto? Bom, hoje nós temos opções de fazer um alinhamento desse osso. Essa é uma fratura de fêmur, por exemplo, o osso ficou muito torto, está 45, 50 graus, isso não permite que o paciente ande mais, a perna está muito torta, ela fica proporcionalmente muito curta, então a gente tem como alinhar esse osso, colocar ele reto, botar as articulações paralelas, colocar a placa e parafuso, com isso promover uma consolidação satisfatória. E esse osso, ele sempre vai colar? A princípio sim, como no caso anterior, vocês viram, o cirurgião não fez nada, o paciente foi tratado a princípio num local onde não tinha recursos e o osso naturalmente progrediu para a consolidação. Então, o processo de consolidação é um processo natural, a princípio ele vai ocorrer sempre. Porém, em algumas situações, ele atrasa. Se ele estiver mais lento do que o habitual, a gente diz que está havendo um retardo de consolidação e se você fizer 2, 3, 4, 5 radiografias sequencialmente, não observar uma diferença da formação de calo ósseo entre essas radiografias, a gente diz que o processo de consolidação se interrompeu, ele parou, o osso parou de consolidar, e a isso a gente chama de pseudoartrose ou falsa articulação. Então, muitas vezes, nesse tipo de caso, vai ser necessário um tratamento cirúrgico. Como é que é feito o tratamento de uma fratura complexa? Bom, hoje em dia a ortopedia permite, através de técnicas minimamente invasivas e colocação de enxerto, a gente tratar, por exemplo, uma fratura de fêmur e tíbia grave como essa. Inicialmente é colocado um fixador externo, era uma fratura exposta, o paciente foi levado ao centro cirúrgico, feita uma limpeza mecânico-cirúrgica. Depois, com colocação de enxerto, placa e parafuso, sem descolar esses fragmentos, a gente mantém a viabilidade do osso e esse osso, a gente permite que ele se cole e o paciente muitas vezes consegue fazer um retorno pleno às suas atividades e até mesmo, em alguns casos, até mesmo as atividades esportivas. Uma outra dúvida frequente no consultório é se você precisa ou não precisa retirar o material de síntese, retirar a placa. Botei uma placa, botei uma haste, vai ser necessário tirar isso? Quando eu devo tirar isso? A retirada do material de síntese ela não é obrigatória, ela é feita em alguns casos, em outros casos não é necessário você fazer. Quando que a gente tem que obrigatoriamente tirar o material de síntese? Bom, a gente tem que tirar quando? A princípio o organismo rejeitou esse material, isso não é frequente, mas pode acontecer, ou se essa placa estiver saliente na pele ou incomodando algum tendão ou produzindo alguma dor, né? Nesse caso, será necessária a retirada de material de síntese. Em geral, a gente espera a consolidação plena.
Se for uma retirada e não estiver incomodando tanto, em geral a gente espera aí algo próximo a 2 anos, porém em alguns casos é necessário que a gente tire antes. Se você tiver uma dúvida, uma questão específica sobre ortopedia, você pode postá-la em marcosbrito.com. As questões de interesse geral a gente responde ou por escrito no blog ou através desse canal. Muito obrigado.